Nossa, sabe que eu pensei num tema fantástico pra gente? Eu acho que a gente poderia falar de relacionamento. O que vocês acham? De relacionamento em vários sentidos, mas principalmente nesse mundo contemporâneo, né? Nessa coisa que nós estamos vivendo. Eu sempre costumo falar assim, o momento meu é o momento contemporâneo, porque é agora que eu estou vivo, né? Então esse é o meu momento. Sabe o que me intriga atualmente? Nessa história, eu até trabalhei muito nisso, uma pesquisa, a miséria sexual que os jovens casais estão vivendo. Como se no relacionamento homem-mulher a necessidade de afeto é grande e até se consegue trazer alguns afetos, mas tem uma miséria sexual, um desencontro da sexualidade. Eu sou reichiana e o Reich trouxe a função do orgasmo, né? Então eu fico pensando como é que esses casais tão jovens sexualmente não se relacionam. Quando você fala de miséria, o que você está se referindo? Assim? É como se tivesse um cansaço. Eu tenho um cliente que eu adoro, que ele fala assim, ai meu Deus, cansaço, agora eu vou ter que esperar ela ter orgasmo. É tão mais fácil eu brincar com a internet, porque daí eu me masturbo e pronto. Não, ai. E aí eu penso, nossa, esse é o desencontro entre o orgasmo masculino e feminino também. Dá a sensação que até hoje não houve uma revolução sexual sobre isso, como o Reich tanto quis, entendeu? Sinto, na verdade, esse cansaço, cansei. Tem que esperar, tem que ver como é que o corpo dela aciona, como é que eu faço isso. Sabe, uma coisa eu assim acho que a gente sem perdeu, paciência. A gente perdeu a paciência e a gente perdeu também assim, a vontade mesmo, a vontade de lutar, de construir essa excitação. Porque a excitação da gente, né, a libido da gente, ela está tão pulverizada, a gente pode colocar essa energia, ou sei lá, libido e tal, em tantas coisas que nos nutrem, intelectuais, objetos, né, conquista, carreira. O shopping center é o melhor. E eu vejo, assim, todo um processo ligado a consumo, sim, cruzando a sexualidade, mas o que me impressiona, como a Liane falou, essa questão dos casais mais jovens, que eu tenho no meu consultório também, que não tem a ver com não gostar da mulher, que não tem a ver com não estar envolvido afetivamente, não tem a ver com não ter, assim, momentos de intimidade. Mas o cansaço, é bem isso, o cansaço de fazer o processo todo acontecer. Não é nem a questão da geração neutra, hein, gente? Porque a homossexualidade está muito mais livre, eles estão muito mais encontrados, eles não têm preguiça, porque a história do conhecimento do próprio corpo. Eu tive um cliente lá na Espanha que falou, ele era bissexual, e ele dizia, eu sinto saudades do cheiro de um homem. E eu falo, nossa, que profundo isso. Então, a homossexualidade, nesse sentido, não tem uma miséria sexual, não tem cansaço, eles são criativos, eles procuram parceiros. A heterossexualidade, que eu acho que a gente podia falar um pouco de relacionamento na heterossexualidade, aqui o cansaço está mais estabelecido. Na homossexualidade você tenha um desejo, assim, uma vontade de explorar. Né? O casal tem vontade de explorar, tem vontade de descobrir. Né? E é tão interessante porque daí me vem assim, uma vontade de descobrir algo que é igual, né? Assim, poderia levantar isso, né? Então, será que não fica mais fácil, talvez, né? Porque daí não está lidando com complementar, com diferente, com algo que faz sair de um lugar mais confortável, sim. Eu não sei. Sim, né? Eu acho que aí a gente entra num outro capítulo dessa história, que independentemente, né, de como o casal tá, como é que é essa questão dos dois lidarem com as diferenças. E hoje a gente tem casais jovens, estamos falando mais dos casais jovens agora, né? Mas hoje a gente tem casais jovens onde os dois têm um nível de ocupação absurdo. Eles trabalham muito, eles têm metas, eles têm objetivos. Não é que eles não queiram fazer o casamento amor romântico, né? O casamento burguês, com festa e com tudo. Aliás, é interessante, né? Que a gente tem esses jovens que estão buscando uma exploração em territórios absolutamente novos, toda e qualquer possibilidade, né? O céu é o limite, e a gente tem os casais fazendo os casamentos tradicionais. Eu tenho clientes que também acham muito melhor passageiros, coisas passageiras, porque daí não tem todo o afeto, né, para desenrolar na hora da sexualidade.
Talvez esse seja um dos cansaços. Eu acho que esse é uma coisa. Eu tenho uma outra situação também que eu observo, que e aí no caso de homens mais jovens, né, rapazes, comentando do quanto as mulheres estão muito vorazes. Então, homens solteiros, que entram de repente numa balada e literalmente são tocados e tal, não sei o quê. Então, essa voracidade quebra um pouco o que você estava comentando, né, Carla, do erotismo, dessa construção. E uma vez um cliente disse assim, eu sinto falta dessa possibilidade de ir construindo essa conquista. Né? Quando me tiram isso, eu literalmente perco. E aí, vamos imaginar então, essa questão da conquista também, quando está numa relação que é estável, perde-se essa conquista, porque está ali, poderia ser por alguma coisa, né, alguma questão ligada a isso? As mulheres estão mais conquistadoras, né? Eu acho que as mulheres estão mais indo atrás do que elas querem, entendeu? Eu conheço jovens que falam, eu quero você e vai lá bancar isso. Não acho que o feminino está cansado, eu acho que está pela primeira vez experimentando as asas de dizer eu posso conquistar, entendeu? Na minha época eu ficava na festa, no baile, esperando vir e me tirar, entendeu? Na própria passividade. E desta vez eu sinto, imagina, a juventude vai atrás daquilo que ela quer, está tão diferente. Olha né? que interessante, na sua época você sentava, esperava a vez. Pelo amor de Deus, época, que humilhação. Não, mas na minha época eu não sei o que é pior, a gente se produzir inteira para ser vista e ser pensada. Então, não é a diferença que dá o cansaço, eu acho que é a diferença do funcionamento do corpo, da questão nhenhenhê da mulher, aquela história que o Freud colocou, que a mulher tem orgasmo e fica um resíduo melancólico nela, é uma viscosidade de um resíduo melancólico. Você quer dizer que agora, depois que a gente acabou, você me ama, diga que você me ama, olha pra mim, e o cara não tem resíduo, ele foi até o fim. Quando a gente joga toda a energia nesse ponto aqui, que é um ponto de compreensão, de autoconhecimento, de construção de um projeto a dois, ou mesmo quando a gente joga, sei lá, toda a energia na busca de uma segurança, nessa intensidade aí que a gente está vivendo por conta do encontro, do relacionamento, da sexualidade, aí eu acho que a gente esvazia o território do erotismo. E aí é que eu acho que casais... E não dá para ter isso, não, né? Mas pensando como... Eu acho que a gente tem que voltar a falar do afeto, entendeu? Eu quero mais, eu preciso de mais, diga que me ama, porque a mulher é muito verbal, o homem é muito mais de ouvir. Então precisa disso, porque não tem preenchimento desse afeto. Foi ótimo em 3 minutos, 7 minutos, como diz o Woody Allen, e bom, foi ótimo, preencheu. Sei lá se o cara vai ligar ou não. O afeto existe. Existe também as mulheres que também estão cansadas, que não querem de jeito nenhum, que não chega perto de mim, porque só tocar, tem uma menina jovem, só ele olhar para mim já me dá enjoo. E tem a mulher que se apaixona pela cria, né, e que fica materna e não fica sexualizada. Mas será que a gente tem uma resposta ou isso vai ser só no próximo? Porque esse cansaço, essa exaustão, acho que a gente colocou, e a Márcia tem falado também, no seguinte aspecto, a hipervelocidade do mundo, as empresas que sugam os homens, as profissões, etc. Não, Liane, mas vamos pegar... Eu vou pegar essa resposta. Eu não tenho essa resposta. Não é uma resposta que eu vou dar, mas assim, se a gente pensar, por exemplo, que boa parte dos clientes que eu observo, que estão na vida corporativa, ou estão em carreira, empreendendo seu próprio negócio, se excitam muito, são altamente... Quer dizer, o erotismo vem do jogo do negócio, mas quando chega em casa, tem algo acontecendo nos casais jovens, e a gente, óbvio, está falando de um recorte tão pequenininho, se a gente falar de mundo, de, sei lá, até de Brasil, mas assim, tem algo acontecendo que fica, às vezes, no silêncio, às vezes é conversado. Né? Casais transando, piadinhas, eu vejo muito pelas piadas, né? As brincadeiras, né? De que não está transando, que não está pegando, que não está não sei o quê. A falta de vontade do cara que está solteiro de pegar, né? A menina, porque a menina vem muito veloz. Mas o trabalho é muito tesudo, né? O trabalho tem muito tesão, chama muito. Aí os chega casais... em casa esvaziado. Então, quando a gente está falando de libido, da coisa a libido é tão trabalhada que depois não tem. E aí, muita excitação no trabalho. Vai ver que é isso. Eu sinto muita excitação no meu trabalho. Muitas vezes eu chego em casa muito esvaziada, porque foi
Uau! O mundo fora está muito atraente. Muito. As mulheres estão sendo executivas pela primeira vez, deputadas, senadoras, presidentes, sei lá o quê. Aquilo preenche de tal maneira o tesão. A história que o homem está muito mais fragilizado frente a essas mulheres fálicas. E aí o cansaço vem também, e acho que foi um movimento feminista. Porque é um cansaço até para não ter que enfrentar uma possibilidade de, às vezes, de castração. Não conseguir. Mas aí a gente chega num ponto perigoso, né? Que para a gente conseguir, então, estar feminina, a gente tem que voltar para um certo papel. Então quer dizer que eu tenho que ser mulherzinha, ela usa a expressão mulherzinha. Mulherzinha é esse, sei lá, estereótipo da mulher que fica... Da Cinderela, do nem complexo de Cinderela. Fica fofa, fica mais doce, fica mais... né? Acolhedora dentro de casa. Quando, na verdade, ela está super excitada, porque ela quer tomar o vinho dela com as amigas, ela chega tarde, ela está cansada. Porque a gente não tem esse arquétipo de tanta força. No fundo, a gente acaba voltando lá, ou na Eva ou na Lilith, né? Eu prefiro ser Lilith. Mas volta na Eva, entendeu? Porque são arquétipos que a gente tem. Eu não vejo outro caminho que não seja, pode parecer super clichê, mas falando, né? Poder falar abertamente, e que é a grande questão. Né? Como é que conversar sobre tabus, né? A questão do tabu que está fora de um perímetro permitido, de uma forma tranquila, entre homens e mulheres. Falando da idealização. Eu também. Você acha que ninguém conversa mais assim? Eu também, Fazer DR quando chego no consultório, hoje eu conversei. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça Eu DR. também faço toda hora. Mas falar o que está sentindo. Mas falar o que está sentindo. Para de fazer mundo DR. muito psicologizado. Tem que ter cuidado com a idealização. Não, tudo bem falar o que está sentindo, mas tem que ter cuidado com a idealização. Fazer DR não se faz mais, entendeu? Para com isso. Isso é um atraso de vida. Me wrapped around your finger when you do the things you do.